Milagres eucarísticos, gritos silenciosos do nosso Jesus, que quer atrair-nos todos a si para salvar-nos. Na Eucaristia, abraçam-se a ciência e a fé, testemunhando a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. São as palavras da consagração do pão e do vinho que Jesus pronunciou na última ceia e que o Padre repete em todas as missas com as quais acontece a transubstanciação, isto é, a transformação do pão e do vinho, que se tornam o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Milagre Eucarístico de Lanciano, Itália. O milagre eucarístico mais conhecido na Igreja é o milagre de Lanciano, na Itália. No ano 750, durante a consagração na missa, a hóstia se transformou em verdadeira carne e o vinho em verdadeiro sangue, nas mãos do sacerdote que tinha fortes dúvidas sobre a presença real, e até hoje permanecem incorruptos. Este milagre foi reconhecido pela ciência com os estudos feitos em novembro de 1970, pelo diretor do Hospital de Arezzo, Edoardo Linoli, e pelo professor da Universidade de Siena, Ruggero Bertelli. O resultado foi que a carne é fibra muscular do miocárdio, coração, e o grupo sanguíneo é AB, o mesmo revelado no Santo Sudário de Turim. Milagres eucarísticos recentes. Milagre eucarístico de Sokolka, Polônia. Aconteceu em 12 de dezembro de 2008 em Sokolka, Polônia, na igreja paroquial de Santo Antônio de Pádua. Uma hóstia consagrada caiu acidentalmente durante a distribuição da Santa Comunhão. E como prescreve o regulamento litúrgico, nestes casos, foi colocada em um cálice com água para se dissolver, fechado dentro de um cofre. Depois de uma semana, em 19 de dezembro de 2008, ao abrir o cofre, a irmã Júlia Dubowska sentiu um cheiro suave de pão fresco, como se a hóstia estivesse sido feita naquele momento. Ela não se tinha dissolvido e no centro apresentava uma mancha vermelha. O bispo, Dom Edvard Ozorovsky, depois de ter verificado o acontecido, mandou que a hóstia fosse guardada no sacrário da Capela da Misericórdia. Em 7 de janeiro de 2009, o bispo autorizou a realização dos exames, que foram feitos separadamente, sobre 2 amostras, pela professora Maria Sobanets Ustovska e pelo professor Stanisław Sukowski, ambos anatomopatologistas da Universidade de Medicina de Białystok, Polônia. Os laudos dos exames concordaram plenamente. Se trata de tecido do músculo cardíaco de um homem ainda vivo, mas em estado de agonia. A estrutura das fibras do músculo cardíaco e aquelas do pão analisados nas amostras estão estreitamente ligadas, de modo a excluir a hipótese de qualquer falsificação humana. As ciências naturais não conseguem explicar como uma hóstia pode ter se transformado em carne, mas a fé completa perfeitamente o que a ciência constatou. O milagre foi reconhecido pela Diocese de Białystok, em comunicado oficial do 14 de outubro de 2009. Em 2 de outubro de 2011, a hóstia foi trasladada, solenemente, na igreja paroquial. Milagre Eucarístico de Legnica, Polônia. Na missa da Vigília de Natal de 2013, na igreja de São Jacek, em Legnica, Polônia, durante a distribuição da Santa Comunhão, uma hóstia consagrada caiu no chão, da mão do sacerdote. Foi colocada na água em uma âmbula e guardada no sacrário. No dia 5 de janeiro de 2014, a hóstia não se tinha desmanchado, e depois de alguns dias ficou com uma parte avermelhada. Logo foi avisado o bispo,
Dom Stefan Titscher, que instituiu uma comissão de estudo. As amostras da hóstia foram analisadas primeiramente na Universidade de Medicina de Breslávia, Wrocław, e depois no Departamento de Medicina Legal da Universidade de Pomerânia, em Estetino. A imagem nas lâminas histológicas e, em seguida, o tecido analisado ao microscópio UV, com raios ultravioleta, não deixam dúvidas de que se trata de tecido do miocárdio de uma pessoa em estado de agonia. Entre outras análises, fez-se também a do DNA. Todos os estudos efetuados não explicaram o fenômeno, nem como é que ele sucedeu. Muitas perguntas postas pelos cientistas permanecem sem resposta. Em 10 de abril de 2016, Dom Zbigniew Kiernikowski, atual bispo de Legnica, depois de ter enviado ao Vaticano todos os resultados da comissão de estudo e os laudos, declarou oficialmente a autenticidade do milagre. Milagre Eucarístico de Buenos Aires, Argentina. Em 1º de maio de 1992, na Igreja de Santa Maria, em Buenos Aires, Argentina, foram encontrados pedaços de hóstias no corporal do sacrário. Foram colocadas em recipiente de água e guardadas no sacrário. 8 dias depois, em 8 de maio de 1992, as hóstias apareceram todas com manchas vermelhas. No dia 10 de maio de 1992, na celebração da Santa Missa, foram notadas gotas de sangue na patena, pratinho onde o padre coloca a hóstia grande para a consagração. O pároco mandou analisar as hóstias por 2 médicas, a doutora Isabel Boto e doutora Adelma Segovia. Os laudos dos exames provam que se trata de sangue humano, pela presença de hemoglobina e leucócitos. 3 anos depois se repetiu o exame e deu o mesmo resultado. Em 24 de julho de 1994, durante a Missa das Crianças, foram observadas umas gotas de sangue no pratinho com que se acompanhava a distribuição da comunhão. No domingo, 18 de agosto de 1996, dia em que na paróquia celebrava-se a solenidade da Assunção da Virgem Maria, depois da missa, uma senhora trouxe uma hóstia que tinha encontrado perto de um candeeiro, aos pés de um crucifixo. O padre a fez colocar a hóstia em um recipiente de água, dentro do sacrário. E em 26 de agosto de 1996, o ministro da comunhão viu que a hóstia estava com manchas, que pareciam sangue. Em 1999, foram pedidas ao Dr. Ricardo Castanhon, conhecido neuropsicofisiólogo boliviano, análises suplementares sobre as hóstias dos milagres, de 1992 e a de 1996. Os exames foram feitos em diferentes laboratórios, sem que os pesquisadores soubessem que as amostras foram tiradas de hóstias consagradas, que tinham sido guardadas na água por 3 anos. As análises foram feitas na Forensic Analytical, de Hayworth, Califórnia, Estados Unidos, pelo Dr. Robert Lawrence, do Delta Pathology Associates, Califórnia, Estados Unidos, pelo professor Walker, da Universidade de Sydney, Austrália. Para aprofundar a questão, as amostras foram enviadas para o maior especialista em doenças do coração, Dr. Frederick Zugib, um dos principais peritos forenses dos Estados Unidos, da Columbia University. Os laudos foram entregues em 17 de março de 2006. Nas amostras das hóstias foram encontrados sangue humano tipo AB, como o do Santo Sudário de Turim e do Milagre Eucarístico de Lanciano. Certa quantidade de DNA igual, isto é, pertencente à mesma pessoa, daquele encontrado no Santo Sudário de Turim, no Sudário de Oviedo e no Milagre de Lanciano. A partir do DNA, se pode automaticamente reconstruir a genealogia da pessoa a quem pertence e identificá-la com precisão. Estranhamente, com o DNA das amostras, os cientistas não conseguiram reconstruir a linha genealógica completa. Como explicar isto? Só a fé pode dar resposta a este enigma. Nós cremos, com base na revelação da Palavra de Deus, que Jesus Cristo, o Filho de Deus,
não tinha genealogia paterna humana, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Existência de glóbulos brancos ainda vivos inexplicável cientificamente, uma vez que eles não sobrevivem fora do corpo por mais de 1 hora. Tecido muscular do ventrículo esquerdo do miocárdio, responsável pelo bombeamento do sangue em todo o corpo. Este tecido se apresenta vivo e inflamado, com sinais de estresse muito intenso, como de pré-infarto e como se a pessoa tivesse recebido uma forte pancada no peito. Testemunhas dessas análises foram 2 australianos, o jornalista Mike Wallace, entre os mais conhecidos na Austrália, em seguida convertido em catolicismo, e o advogado Ron Tesouriero. Quando o Dr. Zugib soube dos 2 que o material das amostras fora retirado 1 mês antes e que tinha permanecido por 3 anos em água destilada, ficou totalmente espantado. Ainda mais chocado ficou quando o Dr. Castagnon lhe disse que este fragmento do coração humano, vivo, foi originalmente uma hóstia, ou seja, um pedaço de pão consagrado. Como pode um pedaço de pão se tornar um pedaço de coração humano? Como poderia tal amostra, retirada em 1996 de um homem morto, para aqueles que não acreditam em milagres, estar ainda viva? Normalmente, em 15 minutos, os glóbulos brancos do sangue se desintegram. Como é possível visualizá-los em 2005, quando a amostra foi colhida em 1996? A resposta do Dr. Zugib foi clara. Como e por que uma hóstia consagrada possa sofrer uma mutação e se tornar a carne e sangue de um ser humano vivo, permanece um mistério inexplicável para a ciência, um mistério fora de sua competência. Milagre Eucarístico de Chilpancingo, México. Em setembro de 2006, em Tixla, Diocese de Chilpancingo, Estado de Guerrero, México, na Santa Missa celebrada durante um retiro espiritual, na distribuição da Santa Comunhão, uma freira da Congregação das Missionárias de Jesus e Maria, ao voltar com a âmbula nas mãos, se deu conta de que uma das hóstias estava sangrando. Imediatamente deu a âmbula ao padre celebrante e se ajoelhou extremamente emocionada. A hóstia foi conservada por 3 anos em uma pequena teca, e em 26 de dezembro de 2009, o bispo, Dom Alejo Zavala Castro, pediu ao Dr. Ricardo Castagnon de analisar a hóstia. Responsável e coordenador da investigação realizada sobre as amostras da hóstia de Chilpancingo, natural de La Paz, Bolívia, o Dr. Ricardo Castagnon Gomes é neuropsicólogo clínico, especializado em neuropsicofisiologia cognitiva, medicina psicossomática, bioquímica de neurotransmissores, e é presidente e investigador do Grupo Internacional para a Paz. As amostras foram estudadas e analisadas por profissionais de vários laboratórios da América Latina e Estados Unidos, sem saberem a proveniência das mesmas. Os resultados, surpreendentemente, foram os mesmos da hóstia de Buenos Aires. A substância é sangue humano, o sangue corresponde ao tipo AB, registra a presença de hemoglobina, identificaram-se glóbulos vermelhos e glóbulos brancos de diferentes tipos, confirma-se a presença de DNA humano, cujo perfil genealógico não se pode obter, como em outras hóstias consagradas com efusões de sangue semelhante, presença de células mesenquimatosas, importantes na regeneração dos tecidos, comprovando que o tecido da amostra estava vivo. Identifica-se tecido muscular do coração. A presença de glóbulos brancos no tecido indica um estado de inflamação e de grande sofrimento. Reflitam. Aqui não é somente a fé que nos fala, mas também a ciência. O que mais poderia fazer para nós o nosso Jesus, para que acreditemos e tenhamos uma vida de santidade? É verdade que ele já ressuscitou e não pode morrer mais. Mas lembre-se que na Eucaristia, com a sua presença real, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados e sofre verdadeiramente, prolongando até o fim dos tempos a sua paixão, para dar a chance de nos arrependermos dos nossos pecados. Não fiquem mais indiferentes, não deixem de participar da missa aos domingos. Estejam sempre prontos a recebê-lo em seus corações, limpos e sem pecados mortais.
Não deixem de adorá-lo frequentemente no sacrário. Não deixem de se unir a ele, oferecendo seus sofrimentos para a salvação de todos.